Vamos começar. O que vocês acham? Vamos começar a colocar esse daqui para assar no forno? Perfeito. Então aqui tem cebola, tem pimentão, tem pimenta calabresa, tem a própria calabresa, alho. Aqui a gente deixou ele crescer. O Joel ali falou, eu tenho dúvida porque muitas vezes o pão que eu faço não cresce e tal. Esse daqui, o Renato tem a dica de deixar ele crescer já na própria forma, Isso, né? A dica que você deu para ele foi excelente, que realmente depois que a gente usa, tem que deixar fermentar. Essa não, essa a gente já põe para fermentar na própria forma e não precisa se preocupar com isso. Porque muitas vezes a gente vai fazer um pão, Lucas, e a gente acertou a massa, deixou ele fermentar, cresceu bacana. Aí a gente mexe, quando a gente mexe, a gente tira essa aeração dele. E depois se a gente põe para assar direto, ele pode ficar duro, mesmo uma massa sendo boa, enfim. Olha só que bacana, esse aqui vai pro forno. Então esse a gente vai colocar para assar. Exato. Na sequência a gente vai ensinar essa massa que é básica, é gostosa, é fácil para você fazer. E no café é assim, né, Luquinhas? Tem que fazer coisa simples, coisa do então, nosso dia a dia. Quem tá em casa dá para acompanhar essa receita e provar esse pãozinho delicioso. Ó, a gente começa colocando uma xícara de leite direto aqui pra gente fazer. Quem quiser colocar esse leite... tá numa região muito fria, colocar ele, assim vai cair. Eu ia pegar. Não, deixa, fica tranquilo. Aí a gente coloca uma xícara de leite... Na sequência, 3 colheres de sopa de açúcar, e o açúcar é importante para a fermentação. Aí o pessoal pergunta sempre, Edu, 3 colheres de sopa, não vai ficar doce o pão? Não vai. Ele vai ajudar a fermentação, a gente não sente um sabor doce. Exato, lembra muito realmente o sabor do pão de forma. Que se a gente for prestar muita atenção, dá até para perceber, mas muita atenção um pouco do açúcar, mas ele é para fermentação mesmo, não é para deixar o pão doce. Aí, 1 colher de café de sal. Então, 1 colher de café de sal. Então, vai o açúcar e vai o sal para equilibrar. O sal também. Aí a gente tem um pacotinho de fermento biológico seco. Quem quiser usar o fresco pode também. Aqui tem um sachê, né? Quem quiser usar o fresco pode usar 3 tabletinhos para essa receita, que o que equivale a 45 gramas. Cada tabletinho dele tem 15 gramas. Aí tem uma dica interessante aqui. A gente colocou o leite, a gente coloca meia xícara de óleo. Então, meia xícara de óleo para a gente fazer o pão, como se fosse um pão de forma para fazer em casa. Então, o óleo junto, vai misturando aqui. Aí, nessa receita, a gente tem também 2 ovos, então são 2 ovos inteiros. Essa receita é uma mistura interessante. Vai leite, vai óleo e vai ovo. Então a gente consegue ter a aeração bacana e consegue ter um sabor gostoso também. Porque muitas vezes não adianta você fazer um pão, cresceu bastante, mas o gosto não é legal. Não é boa a receita. E às vezes dá a impressão de que ficou pesado, né? Ficou maçudo. E eu acho que nesse pão a gente não vai ter essa impressão, não. Não vai ter. É bem gostoso. Aí aqui, ó. E olha, quem faz rabanada para vender esse pão é verdade, é fantástico, fica muito bom. Aliás, a gente vai fazer hoje uma rabanada salgada, porque muitas vezes a pessoa pensa sempre na rabanada Nossa, doce, e é boa essa salgada, hein? É boa. Lucas, você vai se surpreender. Você já muito tomou boa. café? Ainda não, chefe. Ainda não? Não. Então tá na hora, então. Tá quase. Literalmente tá na hora do nosso café da manhã. Nós vamos começar com o pão. Aí na sequência nós vamos fazer a rabanada. A rabanada salgada. A rabanada salgada é leite, ovo e queijo. Então não tem como ficar mais ou menos, né? Também. Ela fica boa. Gente, que sensacional. Quero muito experimentar. A gente coloca aqui, na sequência, a farinha de trigo. E são 3 xícaras de farinha de trigo. Você coloca 2 e vê a necessidade da terceira. Você mistura bem as 2 primeiro. E a gente aqui, só de cara já vai precisar, mas é bom deixar pra gente ter certinho. Pode pôr mais um pouquinho, só para não derrubar. A gente mistura. Você tá aprendendo, então, uma receita de pão caseiro, pão de forma caseiro. Que receitinha fácil, assim, fácil, só né? mexendo com a colher, assim, não precisa ter grandes preocupações de como vai sovar e tudo mais. Essa é uma boa receita para iniciar a fazer pão para quem nunca fez. E é um tipo de receita, Rê, que você não coloca a mão aqui no começo, não tem a necessidade. Não tem mesmo. E nem depois, chefe Edu? Não, depois você tem que colocar. Achei que depois senão a gente não consegue fazer. Pudesse colocar direto na forma. O que acontece é que, assim, inicialmente aqui, a gente tem uma massa mais
líquida, pegajosa. Não tem necessidade de colocar agora. Daqui a pouco a gente põe. Então a gente vai misturando aqui primeiro e a gente finaliza aqui, ó. Vou usar as 3 xícaras de farinha de trigo. E o Rê falou uma coisa legal, que quem quer fazer, por exemplo, rabanada com essa massa, ela é especial para fazer. A textura do pão fica muito boa para fazer rabanada. Fica incrível. E dá para fazer, não sei se você concorda, tanto doce quanto salgada, sim. né? O French Toast também dá para fazer com ela. Eu ia comentar isso agora. A gente já ensinou aqui no nosso programa a fazer French Toast. Então dá pra gente utilizar esse pão de forma agora também com a receita de French Toast. Exato. E é um pão que congela bem para quem faz para vender também esse tipo de rabanada. Pode fazer uma produção grande para usar o forno e assar tudo de uma vez. E depois vai descongelando e faz as rabanadas, que fica muito legal. Olha, que interessante. Quanto tempo a gente pode deixar ele congelando? Qualquer coisa artesanal a gente sempre indica 3 meses. Pela vigilância sanitária é o ideal. E o bom é que é tão gostoso esse pão que não vai durar 3 meses. O melhor, se Vai você... mesmo. Aliás, olha, se você for congelar, é melhor congelar ele assim... sem cobertura, sem nada. Porque muitas vezes, dependendo do que você põe, passa umidade pro pão. Eu prefiro sem nada, Nossa, né? uma boa dica, Edu, Agora realmente. uma dúvida minha. O chefe Edu já ensinou como fazer uma cobertura salgada. Ele colocou a calabresa, o pimentão. Tá uma delícia, a gente já levou ao forno. Quem quiser fazer essa versão doce, dá pra fazer também? Por exemplo, quebrar pequenas barrinhas de chocolate ou leite e colocar em cima. Ou tô viajando demais, né? Viajando demais. Não, dá pra fazer aquele... Você lembra aquele pão que é com coco? Lembro. Dá pra fazer, mas a gente pode fazer um especial de coco. É legal. Né? Que é um pouquinho diferente. Aquele brioche, Rê, a gente pode fazer o brioche de... com recheio de goiabada, por exemplo. Agora, quem quer se animar com a sua dica, lembrando que o creme de avelã com chocolate, que é um sucesso, todo mundo gosta, ele não é forneável, então ele seca muito para ir pro forno, sabe? Isso não seria indicado, por exemplo. O chefe Edu ensinou uma dica incrível, que é misturar com creme de leite. Boa. Então, quando, por exemplo, uma vez o chefe Edu e a chefe Maria foram ao restaurante e ele identificou o problema. Ele falou, essa pizza aqui não ficou bom com esse creme de avelã de chocolate. Eu lembro dessa dica agora. E aí ele deu a dica de misturar com creme de leite. Então, preste atenção no que o meu chefe fala. Exato. O chefe fala, eu decoro. Ó que a consistência Fica bonita, dessa né? massa, ó. Se você reparar, eu vou levantar mais uma vez para vocês verem, ó. Aqui a gente já chegou no ponto dela, ó. Aqui tá no ponto, sem Ela colocar tá a mão. lisinha. Ela tá lisa, porém, ela é uma massa um pouco mais líquida. Não é líquida, né? Um pouco mais cremosa do que uma massa tradicional. Quando a gente falou, não precisa trabalhar na mão essa massa, não tem necessidade. Nesse ponto aqui, se a gente tivesse com a mão, ela estaria grudando. Então, pela característica da massa, não há necessidade da gente colocar a mão aqui. Aí, uma coisa bacana, a gente pode transferir para a forma. Vou até pegar esse daí, Rê. Aqui, segura aqui, troca aqui comigo, ó, só para pegar tudo e não perder nada aqui. Então você está aprendendo um pão de forma que é espetacular, é fácil de fazer, vocês viram, estou aqui colocando e vou colocar direto aqui, ó. Olha a consistência dessa massa para cair dentro, né? Vai. Ó, que maravilha, ó. Aí a gente vai disponibilizando ela em toda a forma. A gente está fazendo a forma de... aqui numa forma de bolo inglês, enfim. Mas na forma de pão mesmo, né? Ó, para fazer. Aí a gente vai tirando todo o restante aqui, ó. Vai fazendo com paciência, ó, que você tira todo Quer que ele. eu seguro para você? Por favor, Rê. Aqui. Que essa mão aqui tá bambeando ainda. Obrigado. Nada. Só para apoiar aqui, tá? Ó. Tá tranquilo. Tiramos tudo. E uma coisa interessante, aqui tá bom, ó. O Joel, nosso querido Joel falou, muitas vezes eu faço pão, não cresce e tal. Aqui, o legal dessa massa, como ela é uma massa que tem uma consistência não tão seca, se a gente pegar no dedo, vou até pegar um pouquinho só para mostrar para vocês, se a gente pegar no dedo ela, ó, só para exemplificar, ó, ela vai grudar dos dois lados. E essa é a consistência correta dela. Dá a impressão, olhando desse jeito, que a gente vai ter que colocar mais farinha de trigo. Sim. Mas não há necessidade de colocar. Então não precisa colocar, tá? Não se engane. Pode ter certeza com esse ponto. Ele grudando entre os dois dedinhos, quer dizer que ali é o momento certo de você levar ao forno. Porque muitas vezes acontece isso, né, Rê? A gente vai e coloca mais farinha e o pão fica seco. Eu cometeria isso com certeza.
Minha cara, Tem de que achar- lembrar, Lu, que cada pão é um ponto. Nunca Cada vai pão é um pão. esse ponto não é Cada exato pão para é um todos pão. os tipos de pães, sabe? Entendi. Cada pão é um pão. E temos uma dúvida aqui. Pode O falar. Gil mandou uma dúvida bem interessante. Tá dando bom dia, chefe Edu. Nesse caso do pão, eu tenho uma dúvida. Sempre me falaram para misturar o sal com fermento no primeiro instante, porque o sal desidrata e acaba não crescendo o pão. E acaba levedura e acaba por não crescer o pão. E notei que o chefe Edu misturou tudo no primeiro instante. Este é o modo correto de se fazer? Nesse caso, para esse esse daqui, se a gente pensar e a gente colocou ali o ovo, colocou o óleo e colocou o leite, e pela característica da massa ser uma massa mais não tão seca, você pode fazer desse jeitinho que vai ficar boa. É o que a gente fez aqui. Eu já vou mostrar a consistência dela e você vai perceber que fica muito bacana. Aqui, ó, hoje está um dia mais frio, Sim. então é interessante a gente colocar, se você está numa região mais fria, colocar um filme plástico e colocar em volta o paninho assim, ó, para crescer. Daqui a pouco a gente mostra esse daqui para vocês como ele vai ficar, e vai ficar exatamente como esse que a gente tem aqui. Agora, aproveitando, se você quiser colocar e fazer uma cobertura, a gente pode fazer. Então a cobertura fica gostosa. Aqui a gente vai fazer de calabresa, mas pode ligar aí, Rê, por favor. Aí se você quiser fazer, a dica é colocar a cobertura, quando a gente vai fazer ela, deixar ela esfriar para depois colocar no pão. Exato. E você pode colocar para assar junto, não tem problema nenhum. Aqui, ó, uma cebola. Uma cebola grande, quem tiver duas pequenas pode colocar também. Uma cebola picadinha. Aí podemos colocar pimentão. Essa cobertura do pão, na verdade, é livre. A pessoa pode fazer do que quiser, viu, Lucas? Dá uma olhada nas perguntas, mas a gente pode fazer do que quiser. Na sequência, nós vamos fazer a rabanada. Vi algumas mensagens perguntando sobre se dá para fazer com outro pão a rabanada. Dá. Porque a pessoa ficou com tanta vontade de comer que se dá para fazer. Dá para fazer, Dá, não sim. tem problema. Dá pra fazer com o pão que tem em casa, então? chefe Dá. Edu? Perfeito. Olha, tem Aliás, é uma pergunta- ótima opção, Lucas, pra quando o pão não tá tão mais fresquinho, sabe aquele que tá mais sequinho e tal? Porque como a gente passa ela aqui, no caso, pra salgada, no ovo, no leite e no queijo, ela fica uma delícia, fica muito gostoso. Que delícia. Chefe Edu, É. a Floriosmeri tá mandando uma pergunta aqui bem interessante. Ela tá dando bom dia, dizendo que assiste ao The Chef todos os dias e ela gostaria de saber se o recheio dá para fazer com coisas que ela tem em casa. E ela citou presunto, queijo, requeijão e um pouquinho de orégano. Nesse caso, ela tá perguntando sobre a cobertura do nosso pão salgado. Pode sim. No caso do requeijão, você não precisa nem passar na frigideira, nada. Se você quiser picar todo ele, na saída do forno, já colocar em cima e servir, não sei se o Renato concorda, vai ficar bom, você hein? não precisa assar ele junto. Não, interessante. Você pode misturar, no caso que ela tem, pica direitinho, depois manda foto pra gente Por ver. favor, Mas só gostei da mandar. ideia. Boa. Aí você na saída do pão quentinho, ou você pode cortar as fatias e fazer como se fosse a rabanada e servir cortado, que vai ficar gostoso também. Então, Floriosmeri, a gente tá esperando sua mensagem aqui com a gente, sua publicação. Por favor, manda pra gente. Aí aqui, um pouquinho de calabresa. Aqui vamos colocar um pouquinho de tomilho também. Tomilho dá um sabor e é fácil, né? impressionante, É simples, a gente né? usa até pouco tomilho. Nossa, né? é uma erva que dá totalmente diferencial da receita, né? O sabor muda. E aqui, por exemplo, se você quiser usar essa misturinha que a gente está fazendo para fazer um arroz, pegar um arrozinho e colocar o arroz que você tem na geladeira, fica bom. Se você quiser fazer essa mesma mistura para uma massa, eu não sei se o Renato Nossa, concorda, também dá fantástico, né? certo. Esse refogado aqui, ó, e ainda a gente vai colocar uma linguicinha. Eu vou abrir um buraquinho aqui no meio aqui da panela, coloco um pouquinho de alho. Aí teve gente que sempre pergunta assim, Edu, esse sistema de colocar desse jeito, a gente fala assim que é errado. Não tem o certo e errado, tem o gosto de cada um. Uma semana passada eu expliquei. E ela ficou inconformada, porque ela aprendeu a colocar o alho antes e depois a cebola. É questão de gosto. Quando você coloca o alho antes, ele frita bem, fica mais douradinho. Você pode acrescentar a cebola, que tem mais água do que o alho. Depois, não tem problema. Agora, no meu modo de entender, eu prefiro a cebola antes, aí ela solta a água e o alho fica mais suave, mas é gosto. Exato. Isso daqui a gente faz diferente, não faz? Faz. Você coloca antes o alho, não é? Eu coloco antes o alho, mas eu acho que tem
totalmente, é muito pertinente o que você falou, porque se você coloca o alho primeiro... Não, mas se não for pertinente, não tem problema. Daí se o alho queima e você continua fazendo e não percebeu, um grãozinho de alho queimado estraga a receita inteira, é impressionante. Daí você tem que Eu tomar não mais gosto. cuidado. Entendi. Eu não gosto, mas assim, cada um faz de um jeito, E o né? importante no final é ficar gostoso. O importante é ficar- certo e Claro, ser errado claro. mesmo. O importante é ficar certo do, é ficar legal, gostoso. e assim do também. seu gosto. Exato. Olha isso daqui com um macarrãozinho, hein? Nossa, quando A ele... Cidinha que demais. fala, tudo o Edu transforma em macarrão, mas olha isso daqui, Fica bom. com a calabresa. Ah, um Chefe, beijo, uma Sidoca. pergunta. Substituição, dá pra gente trocar a calabresa por carne moída? Dá. Aliás, nós vamos fazer hoje um estrogonofe, que a primeira vez que eu fiz foi porque não tinha carne, a gente fez com a carne moída e ficou bom, Eu lembro. ficou gostoso. Aí tem gente que fala assim, pô, mas é errado tal. Vai Não fazer é o quê? Seu filho gosta assim. Aí, no meu caso, a Maria prefere assim do que com a carne agora. Não, e esse Como estrogonofe diz ela, também, carne normal. na massa, com o recheio de sanduíche, com arroz, para fazer arroz de forno, para comer igual estrogonofe, é o mais versátil que possa existir. É, muito bom. Olha isso. Tá lindo, Deixamos né? aqui pra você, chefe. Pera aí, para tudo, meu. Pera aí. Apaga a luz. Olha apaga isso. tudo. Olha isso. Olha o pão. Que maravilha, meu. Olha, esse aqui acabou de sair do forno. Acabou de sair. Tá Acabou delicioso. de sair. Tá Parabéns. maravilhoso, hein? Vamos desenformar ele agora? Tem que Vamos. esperar. Tá bem quente a forma, né? Mas dá pra Vamos. desenformar. Já vou fazer ali. É que o Denis queria que a gente fosse agora, só queria mostrar. Olha esse pão. Deixa eu mostrar. Ah, bom! É que posso falar, o Denis, o nosso diretor, tava falando comigo, mas eu tava tão feliz com esse pão aqui. Ô, Denis, você desculpa, eu fiquei fascinado aqui com o pão, viu? Não é que eu não tô te ouvindo, não. Tô te ouvindo, mas é que eu fiquei... Que vontade de tirar ele aqui. O que vocês acham? Bom, hein? O chefe Renato deu uma ideia pra desenformá-lo. Qual? É que quando tem uma cobertura assim, eu desenformo ele quando a minha mão com uma parte do braço, né, higienizado, bonitinho. Mão de cozinheiro é santa, sagrada, pra não cair muito e depois eu desenformo aqui. É isso que eu falei. Já que você deu a dica, pode fazer. Sei isso aqui, Lu. Claro. Você vai dar um banho de álcool nele, é isso? Claro, com todo respeito. Não longe do fogão. Pelo Por amor de favor. Deus, velho. Muito bem, né, dá aquela secada, Exatamente. Já tá quente, tá? pra deixar. Se quiser esfriar também, deixar esfriar. Ó, bracinho, Eu sou Renato, bracinho. teimoso, né? Eu falo, tá quente, eu pego com a mão. Eu pego não. Ah, isso, pega com a mão. Eu pego aqui. Pode deixar. Ó o Lucas, ó. Tira lá. Meu, que pão gostoso, hein? Nossa, lindo, hein? Ó, não precisa ter medo de fazer, você vai conseguir fazer aí na sua casa. Sensacional.